Acho que a gente podia falar um pouquinho de escola, né? Que a gente não falou. É, Então, aquelas pessoas que vão colocar na creche, né, cedo, né, o berçário que o pessoal chama, ali com 5 meses, 6 meses, eu acho que tem algumas questões que devem ser consideradas. A gente já abordou isso num vídeo lá atrás, no começo do canal, essa questão de você chegar no lugar e observar onde seu filho vai ficar, como são os espaços, onde seu filho come, onde seu filho dorme. Então, se é um lugar que só tem cadeirinha recostada, você já sabe que ele é ali que ele vai dormir, é possível que é ali que ele coma, ou seja, a comida vai ser líquida, porque ninguém come recostado. Então, chegou um lugar onde que ele come, ah, nessa cadeirinha aqui, ó. Não vai dar certo, né? A criança, você deve escolher um lugar onde a criança vai comer sentada, né? Até para ver se dá para negociar. Se não der para fazer BLW, são pouquíssimas escolas que aceitam, né? A criança comer com a mão, mas pelo menos a comida ser separada e amassada e não batida como uma papinha. Então, essa coisa assim, dos pais poderem tomar algumas, terem opinião, né? As escolas são coisas mais incríveis que eu já vi na vida, num sentido negativo. Você decide que você é vegano. Aí você quer pôr o seu filho na escola e você quer que seu filho seja vegano. Aí você vira para a escola e fala isso. Aí a escola quer que o pediatra escreva uma carta com um CID, ou seja, dizendo que a criança tem uma doença que justifique ele ser vegano. Só que não existe isso. Primeiro que eu não posso fazer um atestado falso, né, dizendo que a pessoa tem uma doença que ela não tem. E outra que não existe doença que justifique alguém ser vegano. Quer dizer, a opinião da família, a cultura familiar não pesa em nada. A escola não liga. Os caras têm que entrar na justiça para conseguir que a criança seja vegana na escola. Mesma coisa assim, eu não, todo mundo aqui já sabe, eu oriento não introduzir leite de vaca. Então, quando as crianças vão para a escola cedo, eu faço lá uma cartinha, não dá banana, não dá leite de vaca, não dá nada adoçado, não comer caloria vazia, pão de queijo, biscoito de polvilho, biscoito de maisena, porque isso é muito comum na alimentação no Brasil, né, das crianças. E as crianças não deveriam comer isso nos primeiros 2 anos. Banana depois de 11 meses, 1 ano, pode comer. Mas o resto não deveria, né? No segundo ano de vida a gente até pode introduzir o derivado, mas o leite de vaca não deveríamos, né? Introduzir. E assim, às vezes você coloca uma criança numa escola, e não estou falando de sua escola pública, não. Estou falando de escola paga e escola cara. Você vai lá, o seu filho come pão com manteiga, pão branco. Cara, se você acostumou uma criança de 6 meses a comer pão branco todo dia, quando ela tiver ontem foi uma criança de 7 anos no consultório. Aí eu virei, ela tá com colesterol alto. Aí, e aí, minha filha, como é que tá, hein? Como é que tá isso aí? Como é que tá a comida? Como é que é? Toma café da manhã? Não. Não toma café da manhã? O que é que você come quando você acorda? Toma café com leite. Tá, não toma café da manhã então. Tá enchendo a pança de café com leite. Cadê a nutritiva? Isso aí é nutritiva onde? Não é, né? Tá bom, mas eu fui ficando com aquela esperança de que eu ia escutar alguma coisa nutritiva na sequência. Não, mas aí eu faço um lanche na escola às 8h30. Ah, é, que maravilha. O café da manhã, então. O que você leva? Pipoca. Oi? Não, então eu levo pão com presunto. Oi? Ou então eu levo pão na chapa. Sei. Então é só pão branco e bastante manteiga e embutido, bastante embutido. Vamos dar bastante presunto, bastante embutido. Que coisa nutritiva, não? Impressionante, pipoca. Nossa senhora, todo dia pipoca, 9 horas da manhã. A pipoca, na verdade, estava melhor até do que o pão com embutido, mas enfim. Aí eu perguntei, às vezes eu levo bisnaguinha, aí eu comecei a ter uma aceleração, começou a me dar uma coisa por dentro, né? A febre interna. Falei, então, mas não vai dar. Desse jeito não vai dar. O seu colesterol é pior que o meu. Não tem como isso aí. Isso aí você está sendo o quê? Imediatista. Você tem 7 para 8 anos de idade. Não dá para você continuar assim, minha filha. Vamos ter que mudar isso aí. Então, você vê como a alimentação é ruim, a criança... vamos comer um pão integral, eu não gosto. Vamos comer tudo que eu propunha, mas eu não gosto. Não gosta por quê?
Porque quando foi introduzida ao pão, foi introduzida ao pão branco apenas. Isso é um erro, gente. Não façam isso com o filho de vocês. A gente tem que acostumar a criança de pequeno a criar hábitos saudáveis. Isso não quer dizer que seu filho de 10 anos não possa comer no McDonald's. Ele não pode querer comer no McDonald's todo dia. Ele não pode querer comer pão branco em todas as refeições. Que pessoa que come pão branco, de fato, o que pão branco tem? Nada. Açúcar. Eu não estou discutindo se é gostoso, eu estou discutindo só comer isso. Então, a gente tem o problema da criação do paladar aqui atrás e a gente tem o problema da escola não facilitar o rolê. Porque a escola tem dificuldade com BLW, algumas escolas fazem, escolas menores aceitam fazer, se a criança já vem de casa com esse hábito. Por exemplo, eu tenho uma paciente que entrou agora na escola, ela tem 2 anos. Ela nunca na vida tomou uma mamadeira. Nunca. Nunca. A escola virou no primeiro dia, virou pra mãe e falou assim, cadê a mamadeira dela? Mamadeira? Não, mas eu não tomo mamadeira. Não, mas a gente aqui dá a mamadeira. Não. Você não vai dar mamadeira pra minha filha. Minha filha não toma mamadeira. Como que você vai dar? Eu nem tenho mamadeira. Não, mas aqui ela vai tomar. Mas vai tomar o que na mamadeira? Ué, um leitinho, no diminutivo, que é meigo, né? Leitinho. Água. Água na mamadeira? Mas por que se ela toma no copo comum em casa de vidro? Não, não. Tive que fazer uma carta. Uma carta para a escola, falando que a criança estava proibida de tomar mamadeira. Tem cabimento isso? O pediatra tem que falar, porque eles não respeitam a mãe da criança. Uma criança de 2 anos, primeiro que ninguém com 2 anos tem que estar tomando mamadeira, já vamos acordar, né? Que a mamadeira prende a criança no terrible two. Vamos parar com isso já. Corta isso aí. Agora, o negócio tão surreal, o pediatra tem que interferir nisso, aí tem que eu escrever a carta. Fulano tá proibido de ingerir caloria vazia, ou seja, pão branco, banhanhé, nhanhanhé. Cara, então assim, a escola cara ou barata ou de graça, barata não existe. Tem de graça ou cara. Ou exorbitante, tem esses 3 tipos. Você vai botar uma criança de 6 meses na escola particular, você vai pagar R$2.000 no mínimo. Eu acho isso caríssimo. Muito bem. Para a criança ficar lá meio período, às vezes. Existem o que a gente chama de espaço de brincar. O que é o espaço de brincar? É o lugar que você vai lá ficar 4 horas, que não tem nenhum objetivo pedagógico, ele tem um objetivo de ser um espaço de brincar. A criança vai lá, tem atividade de brincar, a mãe pode ficar junto. De uma maneira geral, a mãe tem que ficar junto, então não é uma coisa que você usa para você trabalhar. Algumas pode deixar a criança, mas muitos não podem, você tem que ficar com a criança lá ou ter algum acompanhante. São espaços bem legais, tem espaços muito legais aqui em São Paulo, não é nada disso é barato, mas tem espaços muito legais aqui. Voltando para a nossa história que a gente começou a falar do berçário, né? Então, já falamos da alimentação. Onde seu filho dorme? É preferível o cara ter um colchão no chão para dormir do que ele dormir recostado. Seu filho pode dormir o quanto ele quiser ou alguém vai acordar o seu filho? Isso é uma coisa importante você perguntar lá. Porque é comum escola que acorda a criança. Você põe lá o horário de dormir é da 1h30 às 2h30. Estou inventando. Se deu 2h30, seu filho continua dormindo, eles acordam. Cara, uma criança. Eu sou velha, tenho horário, desculpa. Uma criança, um bebê, uma criancinha de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, não tem cabimento isso. Eu não colocaria, ia ser com vocês, mas... Então, pelo menos para vocês saberem tomar um susto, né? A gente não orienta dar suco no primeiro ano de vida. Idealmente nos 2 primeiros, mas pelo menos no primeiro. Nem água de coco, só água até a criança... Não é para dar água saborizada, água com limãozinho espremido, água com a laranjinha, não sei o quê. Não, água. Depois que a criança precocemente é colocada em contato com coisas que têm sabor, é mais difícil da criança pegar o hábito da água. Tem tanto adulto que não toma água. Então, é muito importante. Então, arruma um copo de transição para mandar para a escola, antes que eles falem para você que tem que dar na mamadeira. Também tem que falar o negócio do suco. Se você não quiser que dê suco, tem que falar lá que não quer que dê suco. Ai, mas aí todo mundo vai tomar suco e ele vai tomar água, e daí? Se todo mundo beber cerveja, você é obrigado? Ué,
Já é isso. E a criança não tem esse negócio de passar vontade, conforme a gente já discutiu isso em outro vídeo. Então, isso é coisa da cabeça da família, né? Nunca passa, ninguém fala pra mim que o filho tá passando vontade de dirigir. Nunca. É sempre de uma coisa gostosa que tá passando vontade. Outra coisa que é importante, o seu filho é obrigado a fazer o que está todo mundo fazendo? Então, digamos que tem aqui uma sala. Agora é a atividade de pintar. O seu filho não quer pintar. Ele quer brincar com um boneco aqui nessa mesma sala. Ele não quer fazer arruaça lá para fora, subir no telhado. Ele quer, só não quer pintar e quer fazer isso aqui. O que você pensa sobre isso? Ele deve poder ou não? A escola vai permitir ou não? Ou é só atividade dirigida? Atividade dirigida é legal, sim, né? Manter a criança ativa, manter a criança sem tédio, mas que horas que a criança também vai aprender a se desentediar? Então é importante que a criança também possa conduzir o dia dela, se ela quer fugir um pouco disso daí, né? Eu não gosto muito dessas escolas que a cada X tempo tem uma atividade direcionada, o cara não tem um minuto para fazer uma coisa sozinho, ou com outro cara, sei lá. Para fazer com outro cara, ele já tem que ser maiorzinho, 2 anos, 2 anos e meio, né? Então, eu acho isso importante. Às vezes, os pais querem colocar numa creche, numa escolinha, no berçário, que já vá ali até antes de entrar no ensino fundamental, né? Antes da primeira série. Então, o cara vai ficar ali, né? Você não pode ficar tão amarrado. Às vezes, seu sonho é botar a criança numa escola construtivista. E ali no início vai funcionar. Mas pode ser que o seu filho, quando tenha 7 anos, 10 anos, 11 anos, não funcione para ele esse esquema. Talvez ele seja um cara que precise de prova, de uma coisa mais... sem tanto espaço livre para o cara ter que fazer por conta própria. Não sabemos. Isso quer dizer que tem um problema com o seu filho? Não. Então, primeira coisa de tudo, não criar muita expectativa. Você tem que pensar o que é importante para você numa escola, né? Então, chegar lá, observar como é que é a interação, quantas crianças por cuidador vão ter, né? Essas coisas básicas ali no início, porque o bem-estar de uma criança de 6, 7 meses é exatamente esse, né? É você saber que ela vai poder dormir legal, você saber que ela vai poder comer legal, que ela vai poder brincar. Então, se ela engatinha, qual é o espaço para ela engatinhar? Ela vai ter onde apoiar, ela vai ter brinquedos adequados. É importante isso daí para a criança, né? E conforme a criança vai crescendo, às vezes você está super satisfeito com o berçário, super. Aí seu filho é promovido para o andar das pessoas que andam. Aí chega lá, você já começa a não gostar do cardápio, porque tem enroladinho de presunto, tem sei lá mais o quê, pizza de uma marguerita, no meio da tarde, numa plena terça-feira. E aí começa a ficar complicado. Ou então chega lá nessa fase, por algum motivo você não gosta da maneira que os professores... Então não tem problema mudar de ideia. Não se amarra com isso, né? Vamos pensando fase a fase o que é importante para a construção daquele indivíduo ali, né? Claro que o ideal não é botar na escola nessa fase. Ficar em casa com o filho embora seja uma honra, né? Quem pode, poucas pessoas podem. O ideal é o filho, se pudesse, ir para a escola pelo menos com 3 anos seria o ideal. Depois dos 2 a gente já fica mais satisfeito. Mas nem sempre é possível. Então também não se culpa se não é possível. A gente tem que fazer o que dá. Eu acho também que tem uma questão importante. Quanto de tempo essa criança vai ficar? Essa escola permite que seu filho chegue atrasado? Porque tem umas escolas que o cara tem que entrar às 8. Aí a mãe hoje vai para trabalhar às 10, ela não pode levar o cara às 9. Cara, me explica por que uma criança de 1 ano não pode chegar atrasada numa escola. Isso não é evasão escolar. Ele não tem 16 anos, está faltando primeira aula. Então, isso vai funcionar para você, para o seu estilo de trabalho? Se você é uma pessoa que todo dia sai 7 horas de casa, tem cartão para bater, vai deixar o cara lá pontual, vai funcionar para você. Se você é uma pessoa que tem um horário mais flexível, que quer pegar o cara mais cedo num dia que você pode, quer deixar o cara mais tarde, não sabemos.
como se você é essa pessoa? Então, essa escola te permite isso? Pergunte. Eu acho que quanto mais informação a gente tem que ir lá, tem que encher o saco, ver se eles respeitam. Porque às vezes a pessoa te conta um conto de fada, né? E na hora H não é assim. Tem uma paciente muito querida que teve comigo ontem e o filho ela foi deixar o filho na escola e a pessoa que foi receber a criança não era a professora de sempre. A professora de sempre tinha tido uma queda e a criança teve aquele estranhamento inicial. Enfim, foi segunda-feira. E segunda-feira sempre é um dia mais difícil para a criança, ficou o final de semana todo com os pais, aquela coisa. E aí o garoto começou a chorar. Aí a criança estava no colo da mãe. Aí a professora virou pro garoto e falou assim: não precisa chorar, a mamãe vai ficar triste. Mamãe vai ficar triste? Porque ele tá chorando de saudade dela? Que mãe fica triste com isso? E que imbecil é essa que fala isso pra uma criança? Que idiota! Aí a mãe corrigiu na hora. Na nossa casa, a gente, quando tá com vontade de chorar, a gente chora. Se a gente tá com saudade, a gente fala que a gente tá com saudade, não tem problema. Ele sabe que ele vai ter que ficar na escola, mas não tem problema ele querer chorar. Ela corrigiu a moça na frente do filho. Mas quantas outras idiotices pode ser que ele escute ao longo do dia? E na fase do desfraude, quando a pessoa começa a falar para a criança que fralda é coisa de bebezinho? E escola que faz desfraude coletivo? Pelo amor de Deus, foge. Foge. Não permita que alguém faça isso com seu filho. Não tem nenhuma chance do seu filho estar pronto emocionalmente. A pessoa fala, a hora que a criança pula com os 2 pés, ela está pronta para desfraudar. Sim, fisicamente. O desfraude tem um componente emocional. Qual é a pressa? Eu sempre pergunto para as pessoas qual é a pressa. Qual é a pressa? O cara não está nem falando direito, quer desfraudar o cara. Para quê? Aí o cara começou a fazer xixi na calça porque não quer trocar, não quer ir no banheiro e parar de brincar, que era a mesma história da época da fralda, agora só que você tem que trocar a roupa inteira. Qual é a pressa? Hein? Então, eu acho que abordar perceber, ficar ali um pouco, perceber como é que as pessoas cuidam das outras crianças, quando a criança está chorando, o que acontece, se é um cuidador que é empático, que vai lá, vai pegar o seu filho, vai tentar ver o que está acontecendo, principalmente quando a criança é maior. Né? A criança precisa de uma figura empática na escola para se sentir acolhida, né? Muito importante.